Ok, vazou o capítulo 238 e as coisas ficaram meio estranhas, vamos dizer assim. Nesse capítulo novo, há algumas novas informações dadas sobre o corte que Sukuna usou em Satoru Gojo, o chamado entre aspas corte que corta o mundo. Enquanto Kashima apanhava de Sukuna, agora em sua forma final, ou melhor, em sua forma verdadeira com seus 4 braços, 4 olhos e 2 bocas, Hajime ataca o Rei das Maldições com uma onda de energia amaldiçoada. É quando Sukuna ressinta o encantamento, usando aparentemente suas 2 bocas. Quando Sukuna lança o ataque, ele corta tudo que está em sua frente, enviando o ataque de cima para baixo na vertical, cortando o ataque de Kashimo, e no mesmo ataque ferindo o próprio Xamã. Kashimo desvia do ataque, não completamente, ele sofre danos, como vemos por um corte em si mesmo e o sangue aos seus pés. Esse corte se trata de um desmantelar e não um clivar, ou seja, ele não se molda à resistência e o nível de energia amaldiçoada do seu alvo em si, e sim foca em causar um dano direto com um corte limpo no alvo. No caso do corte que afetou o Gojo, o alvo não era o Xamã, e sim o Mugen. Então bastava partir aquilo ao meio que Satoru Gojo iria cair junto, já que Gojo estava em seu lugar dentro daquele espaço. Então, para começar esse vídeo, vamos falar daquele ataque em si, a explicação sobre ele. Vamos primeiro entender o golpe e depois procurar as inconsistências. Então vamos lá. No capítulo 236, Sukuna nos fala o seguinte, abre aspas. Assim que é atingido uma vez por um golpe, a adaptação do Mahoraga começa a analisá-lo lentamente. Ela é finalizada com o passar do tempo, e durante esse tempo, caso seja atingido várias vezes, a adaptação é acelerada. Uma vez adaptado ao Jujutsu, a análise nunca termina e continua com novas adaptações. Aqui entendemos o funcionamento do Mahoraga, onde o Shikigami inicia seu processo de adaptação a partir do momento que ele recebe o primeiro ataque, e vai acelerando esse processo conforme recebe mais ataques, até que chegue um ponto que ele consegue anular a habilidade. Porém, mesmo se adaptando, ele nunca para com esse processo, sempre buscando entender ainda mais a habilidade. Foi o que gerou a ideia do tipo de corte que Sukuna usou. Mas já vamos chegar aos detalhes. Em seguida, Sukuna diz, abre aspas, o que eu queria do Mahoraga era um modelo que me servisse de exemplo para atravessar sua inviolabilidade. Quando o Mahoraga se adaptou pela primeira vez à sua inviolabilidade para negá-la e anulá-la, ele alterou a natureza de sua energia amaldiçoada. Mas isso não era possível para mim, então eu esperei que surgisse uma adaptação que me servisse. Bem, entendemos que para entender uma habilidade, o Mahoraga cria módulos para contê-la, e não para de criar, ele vai criando um atrás do outro, criando várias variações de vários módulos, justamente para parar uma habilidade. Como se para um mesmo problema, ele criasse várias soluções. E a primeira criada foi alterar a própria natureza da energia amaldiçoada para algo que pudesse passar pelo Mugen. Porém, a energia amaldiçoada é algo que nasce com o Xamã. Mudar a sua natureza ou suas propriedades é algo impossível naturalmente. É uma energia única de cada pessoa. Então Sukuna não poderia usar esse primeiro modelo, porque ele não consegue mudar a própria natureza. Ele precisava de outro, um novo modelo que Mahoraga precisaria fazer, e o Shikigami entregou. Sukuna então continuou sua explicação. A segunda adaptação era exatamente o que eu queria. Não eram como os cortes em forma de projéteis que eu uso. Era uma expansão do alvo da técnica. E o alvo da técnica não era mais Satoru Gojo, mas sim o espaço, a existência, uma extensão do próprio mundo, para então cortar. Pouco importava sua inviolabilidade, contanto que exista nesse espaço, nesse mundo, você seria dividido junto ao espaço e ao mundo. Foi uma técnica quase impossível, mas foi um ótimo modelo. Bom, a técnica está explicada por Sukuna de forma clara e direta, sem muita enrolação e bem explicadinha mesmo. Sukuna deixou de mirar seu corte em Satoru Gojo, que estaria protegido pelo Mugen. Naturalmente, se um ataque normal pegasse no Mugen, a dissipação do ataque iria acontecer de qualquer forma. E assim, Sukuna passou a atacar o espaço em si em que Gojo estava dentro, basicamente chamando o Mugen de existência ou mundo à parte, e cortando o próprio Mugen, ou esse entre aspas mundo, ao meio, com Gojo dentro dessa existência, sendo o centro daquele mundo, assim partindo ele junto ao Mugen. Mas em que momento Mahoraga desenvolveu esse módulo que Sukuna usou? Aconteceu lá no capítulo 234, quando Sukuna pressionou Mahoraga a fazer algo em meia luta com Gojo,
pedindo que ele mostrasse o que ele sabe fazer. E assim, Mahoraga usa um desmantelar, a habilidade Sukuna. Ele arremessa o desmantelar e corta o braço de Gojo, junto a um dos prédios lá do fundo. Sukuna, nesse momento épico, coloca a mão na sua boca e elogia o Shikigami. 41 segundos depois, Gojo marcou Shinjuku com seu roxo irrestrito, causando uma grande explosão que, ironicamente, Sukuna sobreviveu. Mas Gojo nos diz, abre aspas, um roxo ilimitado, sem restrições de direção, envolvendo até mesmo a mim mesmo. Ainda assim, teve uma diferença nos danos recebidos. Pelo jeito, ter sido minha própria energia amaldiçoada fez uma grande diferença. O resultado deu certo. Aquele roxo à distância também foi uma boa improvisada, não é? Foi a minha primeira tentativa de auto-explosão. Nesse momento, após o roxo, Satoru Gojo já estava se recuperando dos danos com a energia amaldiçoada reversa, enquanto Sukuna estava completamente destruído. Era como se a batalha estivesse decidida para Gojo, e também foi um momento que nem mesmo o maior fã do Sukuna pensaria no resultado final. Kusakabe até mesmo nos diz, abre aspas, o Gojo, que recuperou a quantidade de emissão de energia amaldiçoada depois do raio negro, agora está enfrentando um Sukuna que perdeu uma Mahoraga, está com a cura lenta e recebeu um dano absurdo sem poder usar amplificação. Sim, Satoru Gojo venceu. Sem amplificação, Sukuna não poderia causar danos em Gojo de forma direta, pelo menos não sem o seu domínio. Com a cura lenta, dava a entender que sua energia amaldiçoada estava no limite, com a multiplicação de energia, ou seja, a criação de energia reversa, sendo contida ou sendo anulada. Basicamente, Sukuna não se curava mais. E sem uma Mahoraga ou sem o agido, Sukuna também não poderia ganhar tempo para conseguir recuperar sua energia ou sua liberação de energia. Ou seja, na visão de qualquer um, Satoru Gojo tinha assim a vitória em suas mãos. É quando vamos para o capítulo 236 e apenas o vemos partido ao meio, sem qualquer reação de energia reversa, sem qualquer reflexo ou sem qualquer coisa do tipo. Não sabemos como o corte ocorreu. Bom, agora vou partir para uma suposição meio que analisando o mangá. Então vamos lá. Pela posição do corpo de Gojo, dá a entender que o corte foi apenas um, ou seja, um único corte. E diferente como foi com o Kashimo, que recebeu na vertical, o corte do Gojo partiu da horizontal. Até então, algo bem óbvio. Mas como o corpo do Gojo foi para trás ao ponto de cair? Kashimo, no capítulo 189, nos diz que existem dois jeitos de matar um usuário de técnica amaldiçoada reversa. O primeiro é o básico, tomando a sua cabeça e cortando a produção de energia pela raiz, já que mesmo em um golpe fatal, enquanto a cabeça estiver conectada, os processamentos mentais demorariam um tempo para serem parados. Então, em um reflexo, esse usuário de energia reversa poderia acabar se curando. Tanto que no capítulo 74, Gojo diz para Toji que ele perdeu quando deixou de cortar sua cabeça, ou usou uma arma não amaldiçoada para dar o golpe final. Sukuna também não fez isso. O corte é claramente na altura do abdômen. Ou seja, mesmo cortado, Gojo se manteve consciente por um instante. E se voltarmos lá no capítulo 225, quando Gojo tem sua garganta cortada pelo Santuário Malevolente, esse corte seria muito mais grave, em teoria, que o corte que ocasionou sua derrota. Tanto que Satoru Gojo chega a deixar seu corpo cair um pouquinho para frente, mesmo se curando logo em seguida no capítulo 226. Mas tudo bem, esse foi o início da luta, bem no comecinho mesmo, ou seja, Gojo estava pouquinho desgastado. Já no último corte, ele estava assim bem já desgastado, com uma energia mais bagunçada e tudo mais, no meio da adrenalina da batalha. Entretanto, quando vamos lá para o capítulo 235, Kusakabe nos diz: o Gojo recuperou a quantidade de emissão de energia depois de um raio negro. Raios negros esses que ele usou várias e várias vezes a enfrentar Sukuna, Agido e Mahoraga ao mesmo tempo. Ou seja, a sua quantidade de emissão de energia realmente deveria estar alta naquele momento. Tanto que Gojo já tinha curado um lado do seu corpo que havia sido ferido pelo roxo, em uma velocidade relativamente grande. Não é como se o desmantelar de Sukuna causasse danos realmente destrutivos. É como se fosse apenas um corte seco, assim como os vários que Gojo recebeu dentro do Santuário Malevolente. Então não haver tentativa de cura, não haver reflexo de Gojo, é realmente estranho. Ainda mais quando temos o fator 6 olhos. Com seus olhos, Gojo é capaz de ver os fluxos de energia amaldiçoada. E o que isso significa? Facilmente, Gojo pode ler técnicas amaldiçoadas e ter total compreensão das mesmas,
conseguindo até mesmo ver a diferença entre as energias. No capítulo 235, é dito o seguinte pelo narrador, abre aspas, a elevação da energia amaldiçoada. A energia amaldiçoada que transborda do feiticeiro, poucos segundos antes de sua técnica ser acionada, acontece um pouquinho antes de uma expansão de domínio, e um pouco antes da ativação do efeito de golpe certeiro da técnica, por exemplo. Uma elevação sempre antecede uma habilidade importante, e isso também acontece com Gojo, que tem alta eficiência energética, ainda mais tratando de um vazio roxo. Isso significa que sempre que uma técnica mais forte estar prestes a ser usada, o adversário poderá ver essa certa elevação de energia, o que dá para prever o golpe. Isso significa que sempre que uma técnica que exige uma alta quantidade de energia amaldiçoada for liberada, antes dela sair do corpo do feiticeiro, há uma certa elevação de energia, um movimento diferente, milésimos de segundos antes da liberação. Ou seja, para pessoas como Sukuna, já é possível até mesmo deduzir qual ataque vem antes de ser liberado, assim como é previu o vermelho do Gojo. No caso do Gojo com seus 6 olhos, isso era para ficar ainda mais claro, já que ele consegue ver claramente o fluxo da energia. Então, podemos levar como verdade absoluta que antes de receber o ataque do Sukuna, antes de vir o golpe fatal, Gojo percebeu essa elevação da energia também, mesmo que minimamente. Antes desse momento final, é importante voltarmos a um capítulo 224. Sukuna usa um desmantelar contra Gojo, mas ao invés de mirar no feiticeiro, ele mira no prédio que estava atrás do Gojo. E Satoru, antes da liberação do ataque, já estava reagindo a ele, se surpreendendo justamente pelo ataque pegar no prédio que estava atrás dele e não nele. Com tudo isso, dá a entender que Satoru Gojo poderia sim ter recursos para lidar com o ataque de Sukuna. Só por perceber o ataque e ter um reflexo para usar, Gojo poderia reforçar o local que viria o impacto com energia amaldiçoada reversa, para se curar assim que fosse cortado. Ou também poderia usar uma técnica como a emoção da pétala decadente, de acordo com Kusakabe, abre aspas, ela foi feita para repelir qualquer ataque com energia amaldiçoada direcionada a você. Justamente por isso, ela não é eficaz em técnicas amaldiçoadas complexas como o vazio mensurável, mas se for contra uma técnica simples como os cortes Sukuna, pode vir bem a calhar, e diferente do domínio simples, a técnica não vai se desfazer. Com tudo isso, vemos que Gojo tinha sim possibilidades para serem usadas e poderia também colocá-las em ação. Não era impossível. Então, por que não? Por que ele não usou nada? Se Hajime Kashimo conseguiu desviar ao ponto de não sofrer danos mortais, por que Gojo, que era ridiculamente mais rápido e percebeu o ataque muito antes, não conseguiu desviar desse ataque? São questões que fazem a morte de Gojo realmente ser muito questionável. Óbvio, eu não vou ficar aqui brigando, falando que a Kutami tá errada, que o Gojo merecia vencer, que foi injusto, que deu tudo errado, que a luta foi horrível. Eu não vou fazer isso. Afinal, aquele corte no pescoço do Gojo, a primeira disputa de domínios, também é algo bem questionável. Enfim, esse tal corte que corta o mundo se tornou realmente um problema depois desse último capítulo. E a sensação que fica é de que Satoru Gojo percebeu que Sukuna o atacaria naquele momento. Mesmo assim, se deixou ser atacado por confiar cegamente em seu infinito. Coisa que também não faria sentido, já que a própria pele dele já havia sentido uma Horagus ao desmantelar que partia seu Mugen. Então até esse momento, Gojo não reagir, não desviar, não salvar sua vida, é sim uma falha de roteiro.